Fala, Piel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo aqui do canal, agora de vitória. Mais uma vitória do Corinthians, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Corinthians consegue uma vitória importantíssima no jogo de ida, fundamental. Apesar de enfrentar um time que é o 12º, não sei se subiu de posição agora na real, da Série B, que vive dificuldades, que não tem um elenco tão recheado assim, mas é uma partida fora de casa, é um jogo eliminatório. A partida em si do Corinthians foi um pouco abaixo, mas é uma vitória fundamental para a gente conseguir nosso principal passo, que é o quê? Passar das quartas de final, buscar a semifinal da Copa do Brasil, buscar mais um bom desempenho nessa competição, que significa prestígio, dinheiro e quem sabe o Corinthians conseguir finalmente ganhar a Copa do Brasil, que está entalada na gente nos últimos anos. Desde 18, né? Desde 18, o Corinthians batendo na trave em 18, batendo na trave em 22 e nos últimos anos também pegando semifinal aí, não conseguindo chegar na final. Tá entalado e se Deus quiser o Coringão vai caminhar para conquistar mais uma Copa do Brasil. Mas falando do jogo em si, cara, além da postura do time em campo, mais uma partida muito condicionada pelas categorias de base do Corinthians, pelo Terrão. Mais uma vez o Terrão salvando a equipe principal. O que a gente tem que falar do Guinegão, cara? 3 jogos seguidos como titular, 3 gols, 7 jogos de profissional. Nessa sequência dele, a primeira sequência que ele teve realmente ganhando minutos, sendo titular da equipe, tendo uma amostragem maior, 3 gols, não conseguiu decidir contra o Bahia, por uma questão individual e coletiva da equipe inteira, que foi bem mal naquele jogo, decide contra o Vasco e agora coloca o Corinthians com o pé na semifinal da Copa do Brasil, com o gol que ele fez no jogo de hoje. E quando que eu falo que coloca, não é só pela questão do gol que ele fez, porque o gol de hoje é um gol de posicionamento, de um jogador que estava bem posicionado, recebeu a bola e empurrou para dentro da rede, assim como foi o gol dele contra o Vasco também. Mas é um jogador que se mostra muito mais maduro do que a gente tinha visto antes. O Guinegão, quando sobe, era um cara afobado, que cometia faltas bestas, que tomou cartão amarelo besta, inclusive. O recorte dos primeiros jogos dele era mais de cartão amarelo do que propriamente de finalização pro gol, do que propriamente de incomodar a defesa adversária. E nos últimos jogos, o Gui se demonstrou ser um jogador mais maduro, consciente com a bola no pé, um cara que sabe fazer pressão, que é chato, que incomoda a defesa adversária, e a gente já tinha destacado aqui isso no jogo contra o Vasco, o quanto que ele foi chato, incomodou, roubou bola, sofreu falta, realmente deu trabalho difícil para a defesa dos caras, como foi hoje contra o Atlético Paranaense. Tem uma boa noção com a bola no pé, uma boa noção de passe e, de novo, eficiência. Resolveu o jogo para o Corinthians. Um moleque que promete muito, que vem bem, merece sim mais minutagem, merece sim mais amostragem e que amadureceu muito, mano. Que nesse momento eu acho que é um jogador que, se a gente falava antes que a gente tinha um receio muito grande de colocar um Kaique, de um Guinegão, de ficar nesse período sem o Yuri, sem o Memphis, dá pra dizer que na ausência de Yuri e Memphis, o jogador mais certeza que o Corinthians tem hoje é um moleque de 18 anos, o Guinegão, que mais uma vez decide um jogo importante. E que agora é a terceira opção do elenco. Porque Sim. se Thales tá em uma fase, Romero tá em uma fase, Héctor Hernandes tá de saída do Corinthians, o Guinegão se tornou a terceira opção desse time do Corinthians na ausência de Yuri ou Memphis. E merecendo. Que nem você falou, eu acho que a taxa de amadurecimento dele é muito nítida, até para quem acompanhou a Copa São Paulo. O Gui sempre foi uma das principais promessas desse time, desde que teve toda a reformulação nas categorias de base. Tudo bem que ele é muito novo, 18 anos só, quando disputou a Copinha tinha 17, mas tinha uma expectativa muito grande e ele não fez uma boa competição. Apesar de gol na semifinal, que foi o gol da classificação contra o Vasco, gol na final contra o São Paulo, ficou abaixo, ficou devendo bastante e a gente se decepcionou. Quando ele só profissional e faz aqueles 4 primeiros jogos, a gente percebeu um moleque afobado, com muita vontade, mas que de fato errava muitas coisas bestas. E hoje a gente de fato vê um jogador muito mais lúcido, muito mais consciente do que fazer com a bola no pé. Não à toa, até se dado pra você, o Guilherme hoje, ele deu 7 passes só, mas ele acertou os 7. Sim. Ele deu um passe excelente na reta final do jogo, deixando o Bidu em condição de deixar o Memphis na cara do gol. O Bidu acaba se enrolando com a bola, não consegue. Mas o Gui poderia ter resolvido a vida do Corinthians hoje na Copa do Brasil. Um moleque de 18 anos de idade, que de fato eu acho que é o jogador que mais cresceu esse ano. Se a gente ano passado tratou muito sobre o Gustavo Henrique cresceu, Yuri Alberto nem se fala, o Bidu que era descartado e cresceu demais, o próprio Giovani que se tornou importante em algum momento na temporada passada, eu acho que o jogador em 2025 que a gente acompanha desde janeiro com a Copinha até agora, o jogador que mais cresceu nesse elenco do Corinthians, com certeza é o Gui, que hoje é muito importante pela quantidade de gols que ele vem oferecendo, mas também pela entrega dentro de campo. Que nem você falou, o quanto esse cara enche o saco da marcação adversária, tá em todas as bolas, volta para ajudar,
de fato, é humilde dentro de campo, de entender que ele tem uma função muito mais do que só brigar lá na frente, fazer gol. A pressão, de fato, começa com ele. Cara, hoje o Guinegão, ele de fato, desse time que a gente viu hoje, um dos jogadores mais importantes. Desse 11, na ausência de Garro, de Yuri e Memphis, ele é muito importante. E o Corinthians conseguiu achar nas categorias de base um jogador que eu acho que era tanta preocupação na torcida, que é a substituição do Yuri Alberto. Não é só questão da substituição. Um jogador com essas características, né? Característica. O Corinthians sempre teve, desde o ano passado, teve o Pedro Raul, que é a característica do pivô, do jogador alto, bola aérea. O Héctor Hernandes, que tem um pouco mais de mobilidade, mas também é um centroavantão, o cara da última bola, da finalização. O Gui é um outro modelo de jogador. A gente não tá elogiando aqui um cara, beleza, só são 3 jogos, é o começo de uma carreira, vamos ter calma com o moleque. Ele vai errar, vai ter jogo ruim, isso é completamente normal. Mas é um começo muito promissor, exatamente por isso. Porque não é só um jogador que empurrou a bola para dentro da rede. Ele mostrou muito recurso até o momento. Recurso de finalização, coletivamente muito importante nos jogos que disputou. Posicionamento, um ótimo senso de posicionamento, frieza. Para finalizar, pode parecer fácil empurrar uma bola para dentro do gol. Mas o cara foi lá e fez. Contra o Bahia, arranjou uma bicicleta e fez o gol de empate do Corinthians. Quantas faltas não arrumou, quantas jogadas de contra-ataque não conseguiu contra o Vasco, hoje contra o Atlético Paranaense. Faltas sofridas na malícia. No primeiro tempo, o Gui, inclusive, tem 2 lances que ele consegue incomodar a defesa adversária ao ponto que ele recupera a bola e sai na cara do gol. Em uma delas, o zagueiro deles, não sei se é o zagueiro ou o Benavides, é alguém do sistema defensivo. Trava o chute. Perde o lance e depois trava o chute. E na outra, pouco tempo antes, o Gui consegue antecipação, tira do Santos e finaliza e eles tiram em cima da linha. Então são 2 lances. E tem outra também. Sendo chato, ele consegue roubar a bola. E tem outra sendo mais chato, que ele tá fazendo a pressão, ele dá o carrinho e a bola quase entra, logo depois. Logo depois do gol, um jogador que acredita nas jogadas. Então, sem sombra de dúvida, esse momento conturbado que o Corinthians vive em relação à falta de elenco, em relação a peças à disposição, a maior surpresa é o Gui. Teve jogadores que entraram bem na equipe, o Kaique é um exemplo também de um cara que está se soltando, está amadurecendo. Hoje a gente viu um Vitinho no segundo tempo, também com boa qualidade, sendo fundamental no gol do Corinthians. Um Rian que vira e mexe entra melhor do que o que estava de titular. Hoje eu acho que entrou melhor do que por exemplo, estava um Charles, que o Michael não sei, mas deu um pouco mais de pegada no meio de campo. Mas a principal surpresa do Corinthians nessa sequência de jogos é o Guinegão. E aí, se a gente fala de trabalho do treinador, isso tem muito a ver. O Dorival ainda não convence 100% dos torcedores e isso tem total razão. Ainda não é um trabalho com carimbo, que você dá para colocar uma equipe confiável do Corinthians, uma equipe altamente competitiva, mas a gente tem que enaltecer também o quanto que o Dorival está conseguindo fazer com pouco material humano, com muito problema. Já está com o Yuri Alberto fora, o Memphis voltou hoje, mas com um período fora, não tem mais José Martinez, não teve o Ranielli hoje e não tem André Carrillo. Agora, se Deus quiser, vai ficar assim o Mateuzinho por pouquíssimo tempo, espero que no máximo um jogo ou 2. Tomara que mas é uma lesão muscular que já vai jogar. Sim, mas é uma lesão muscular, é sempre difícil, não dá para prever quanto tempo ele vai ficar fora, mas o Dorival tá quebrando a cabeça e isso tá dando resultado. Deu resultado na vitória contra o Vasco, adaptou bem o Maicon, bem o Guinegão, bem o Kaique. Hoje, de novo, manteve a dupla de ataque titular dos 2 moleques, conseguiu com as substituições mudar a cara do Corinthians no segundo tempo. Se não é um Corinthians brilhante, é pelo menos um Corinthians que demonstra um pouco mais de cara e que, na ausência dos principais jogadores, está conseguindo minimamente se virar. O jogo de hoje foi um reflexo disso por uma parte. Começou bem a partida, pressionando, tendo domínio, parecia até um repeteco do jogo contra o Vasco, um Corinthians marcando alto, tendo a posse de bola, tendo a ultrapassagem dos 2 laterais que estão sendo importantíssimos nos últimos jogos e criando chance. O problema é realmente a falta de qualidade que essa questão de não ter muito elenco te traz. O Atlético Paranaense acabou conseguindo marcar bem esses jogadores no meio campo do Corinthians, essencialmente Maicon, Garro e Bidon, que estavam tendo liberdade, e deu a bola no Charles. Aí, irmão, a bola no pé do Charles para fazer a saída de bola. E quando que o Corinthians perde essa bola para ele tentar recuperar e fazer a cobertura no meio de campo, esquece. Não tem qualidade e senso de posicionamento nenhum. Foi nisso que o Corinthians se perdeu e ficou muito perto de tomar o gol no primeiro tempo. A sorte que no segundo tempo teve um bom poder de reação, mas foi um jogo que oscilou, alguns momentos abaixo, mas que a vitória é, sem dúvida nenhuma, crucial para a reta final dessa competição.
Cara, como a gente entrou no assunto do jogo, deixar bem claro, eu não gostei do jogo, tá? Eu acho que o Corinthians fez um jogo ruim. Até pelo nível de competitividade, um Sim, time que tá no meio da tabela da Série B. Também, o jogo ficou muito fora de controle em muitos momentos. Muitas bolas foram dadas no pé do Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo, depois do gol. Em vários e vários momentos você via o Corinthians chamando o Atlético Paranaense para fazer pressão, tocando bola no campo de defesa e no fim das contas dava uma pichotada e devolvia a bola para os caras. Ou perdia a bola no campo de defesa porque não tinha jogadores com qualidade para fazer essa saída de bola, ou a bola acabava no Hugo, que dava um bicão e a bola sobrava com o Atlético Paranaense lá na frente, ou a bola ia para a lateral e era dos caras no campo de ataque. Então não gostei da partida, acho que os primeiros 20 minutos, que nem você falou, o Corinthians conseguiu fazer o seu jogo, tinha espaço para jogar, mas o jogo saiu de controle muito rápido. Eu tenho uma ressalva com o Dorival nesse momento, porque eu acho que ele foi muito bem contra o Vasco, quando ele teve o Ranieri, quando fez o Ranieri fazer uma saída de 3 ali e liberou um pouco mais os laterais para jogarem. E a minha ressalva hoje fica para por que não fazer isso de novo? Por que não aproveitar mais os seus dois alas? Porque não é à toa que no futebol os jogadores com mais qualidade técnica jogam mais para frente do campo. O jogador mais técnico do seu time muito difícil vai ser seu primeiro volante, seus laterais, os seus zagueiros. Os jogadores mais técnicos estão jogando mais para frente. É o meia, é o atacante, é o cara que resolve o jogo. Então, quando o Corinthians tem um time reserva, remendado, muitos jogadores fora, você não tem o Carrilho, que é um dos jogadores mais técnicos, o Yuri, o Memphis, o Garro, que não vive um grande momento técnico de acertar muitas das pifadas que ele acerta, você precisa dos seus jogadores mais técnicos jogando no campo de ataque, mais próximos da área para resolver o jogo. E hoje, no time titular que o Corinthians tem à disposição, dois desses jogadores são seus laterais. É o Mateuzinho e é o Matheus Bidu. Não à toa, no último jogo teve assistência dos dois, e com a assinatura do Bidu também no segundo gol fazendo a jogada. E hoje, mais uma vez, o Mateuzinho dá assistência e resolve o jogo pro Corinthians, mais uma assistência pro Gui. Então, eu acho que o Dorival, nesse momento, na ausência desses jogadores, tem que tentar explorar mais esses dois jogadores. Eu sei que é foda você arriscar direto e colocar o Kaká para jogar como terceiro zagueiro, como aconteceu no segundo tempo. Mas foi uma correção de rota que a gente viu que funcionou, tanto que o Corinthians conseguiu achar o seu gol. Eu acho que nesse momento é mais inteligente pro Dorival utilizar essa trinca de zagueiros ou utilizar o Ranieri quando ele puder estar à disposição para fazer essa saída de bola, quando o Corinthians tem a bola, e liberar um pouco mais os laterais, porque a gente viu o quão importante eles estão sendo para decidir jogos. O Corinthians ganhou 2 jogos seguidos fora de casa com 3 assistências dos seus laterais, que mais uma vez saem como 2 dos melhores jogadores em campo. E isso é reflexo da temporada. O Mateuzinho é um dos jogadores mais regulares. Gosto ou não do Mateuzinho, tem muita gente que critica, não entendo muito porquê. Gosto ou não, é um dos jogadores mais regulares da temporada. E gosto ou não do Bidu, é um dos jogadores mais técnicos do elenco do Corinthians. O Bidu é um dos jogadores joga na lateral esquerda. O Bidu é um dos jogadores com mais participação em gols do Corinthians na temporada. Sim, vive um ótimo momento, assim como o Mateuzinho. Cara, eu não consigo julgar essencialmente essa questão de afundar o primeiro volante para fazer um terceiro zagueiro na saída de bola hoje, justamente por característica. Porque era o Charles. É o Charles. Eu não sei se o Charles conseguiria ajudar nessa saída de bola mais para trás e muito menos ter a capacidade do Ranieri se o Corinthians sofrer um contra-ataque, uma capacidade de interceptação e até mesmo de velocidade que o Ranieri tem. Por isso, eu até entendo ele não utilizar o Charles nessa função, mas fez falta. Um primeiro tempo... Eu não digo necessariamente de colocar o Charles nessa função, mas de talvez já começar com um terceiro zagueiro. É difícil você querer arriscar isso logo com o Kaká, até porque ou a gente tem Kaká ou o Tchoca ou o Félix Torres, que não são opções confiáveis. Mas talvez, se tivesse feito isso desde o começo do jogo e liberando esses laterais que a gente já viu que funcionou contra o Vasco, talvez o jogo poderia ter sido um pouco mais controlado e um resultado até melhor. É uma possibilidade. Inclusive, quando que o Corinthians perde o jogador de meio campo, a gente falou isso no off, né? Um dia desses daí, de jogar com 3 zagueiros. Foi uma correção de rota no segundo tempo, que foi bem executada. Eu não sei se também seria uma constante no jogo inteiro de hoje, justamente se você abrisse mão do Charles, você não teria mais um homem de pegada no meio de campo. Não sei se o Dorival gosta de jogar com um homem de pegada no meio de campo, você teria só com Maicon e Breno Bidon, mas foi uma correção de rota que foi muito bem feita. Até porque, no primeiro tempo, eu senti muita falta do Bidu. Eu senti uma presença boa do Mateuzinho ofensiva, principalmente no começo do jogo, depois caiu, mas o Bidu pouco avançou, o Bidu ficou muito preso. E é um cara que ele precisa progredir. Ele precisa progredir para, por exemplo, você dar espaço para o Kaique. O Kaique, no primeiro tempo, ficou muito condicionado da participação dele a ele ficar isolado na ponta. Se você tem uma ultrapassagem do Bidu, você consegue afundar o Kaique um pouco mais para o meio, ele pisar um pouco mais na área, ajudar na infiltração junto com o Garro e com o Guinegão, e você ter o corredor para o Matheus Bidu. Eu senti que no primeiro tempo, em vez do Corinthians ter uma dupla de ataque,
o Kaique ficou muito sacrificado na ponta esquerda o tempo inteiro. Contra o Vasco a gente viu que ele alternava. Caía pela ponta, caía por dentro, dava o corredor pro Bidu, fazia triangulações. Hoje o Kaique, que nem acho que foi mal na partida, mas ficou muito refém de estar isolado. Porque o Bidu não teve ultrapassagem no primeiro tempo. Teve mais no segundo tempo e o Corinthians melhora. E o Corinthians melhora muito com a substituição do Dorival. O Vitinho jogando um pouco mais por dentro. Até acho que quando que o Vitinho cai para 10, ele não faz uma partida tão boa como que ele estava jogando um pouco mais aberto. Mas você tem ultrapassagem do Bidu, ultrapassagem do Mateuzinho. E que nem você falou, decidiu o jogo, o Mateuzinho de novo deixou o Guinegão na cara do gol. E o Corinthians conseguiu abrir o placar. O que me pega mesmo é a questão da falta do elenco. Porque você vê as alternativas. Olha o que a gente colocou aqui hoje. A gente colocou o Corinthians bem contra o Vasco, com a saída de 3 com o Ranielli. Só que aí você perde o Ranielli, perde o José Martínez, tem que jogar com o Charles de primeiro, que é um cara que não consegue afundar na zaga, fazer a saída de bola e não tem marcação. Não tem nem senso de posicionamento para ser o primeiro volante. Você já tem um problema a menos. O Dorival, ele enxerga o problema no time, consegue corrigir e corrige bem no segundo tempo. Bota Vitinho, adianta os 2 alas com o terceiro zagueiro, que é o Kaká. O Corinthians faz o gol e logo depois que faz o gol, que poderia ter uma crescente na partida, você perde o Mateuzinho. E aí você olha pro banco e você não tem ninguém. Você não tem nenhum jogador com uma característica de jogar de ala. Você pega, por exemplo, o Ramon, além dele ter o Mateuzinho, tinha o Léo Maná, que não estava bem, mas é lateral, e tinha ainda, sei lá, ele tinha o Giovani para testar, que nem testou contra o Flamengo. Não acho que deu certo, mas ele jogou de ala. O Corinthians no elenco hoje, pelo menos à disposição, não tinha nem quem testar de ala naquele momento. Para fazer uma função de velocidade, vai e volta, que nem o Mateuzinho faz. Teve que jogar com o Félix Torres. Comprometeu, foi muito atacado por aquele lado e não teve presença nenhuma ofensiva com o Félix do lado direito. Então são problemas que o Dorival vai ter que quebrar a cabeça, cara. Agora pro jogo contra o Palmeiras, dificilmente vamos ter o Mateuzinho. O Matheus Bidu já tá fora, confirmado, o desfalque do jogo. Vai ter a volta do Ranielli, mas são mais duas dores de cabeça que o Dorival vai ter. O mais importante de tudo isso é que o Corinthians minimamente está conseguindo se virar com as lesões, com os desfalques e que o Corinthians vence. E tá vencendo. No momento de instabilidade, pelo menos é somar ponto. Pelo menos é somar um ponto ali no Campeonato Brasileiro, ganha uma partida ou outra, ver se ganha ou empata com o Palmeiras, ver se ganha de um adversário mais fraco que vai ter dentro de casa, um confronto direto, para se manter vivo e mais para frente a gente focar na Copa do Brasil, que vai ter o jogo de volta e graças a Deus vai ter as semifinais, possivelmente, se o Corinthians passar, já com jogadores retornando de lesão. Última coisa antes das notas, eu acho que a gente tinha que mencionar a maldita arbitragem mais uma vez no jogo de hoje, que foi muito ruim, mano. Deram um gol absurdo pro Atlético Paranaense, que dá pra ver na hora que ele toca pra trás com a mão. Como que o jogador do Atlético Paranaense teria conseguido fazer aquele passo pra trás? Como que a bola foi pra trás? Ele tocou com a cabeça? Tocou com o peito, com o ombro? Claramente dá pra ver. E demora 1 ano pro VAR chamar. E demora uns 5, 6, 7, 9 replays pro Wilton Pereira Sampaio se dar conta que tinha que anular essa porra. Fora que o resto do jogo inteiro inverteu muita falta, deu uma falta que não foi do André Ramalho no campo de defesa, que ele foi na bola, deu outra falta no campo de ataque do lado direito, se não me engano no primeiro tempo, não, no segundo tempo já, também do André Ramalho, onde ele pega a bola muito claramente, deu uma falta do Vitinho, que era pra sair no contra-ataque também muito na bola, inverteu muitas faltas e tudo isso ainda pra torcida do Atlético Paranaense gritar vergonha, vergonha, vergonha com a anulação de um gol muito e muito claro. Eu acho que pode ter crítica da parte do Atlético Paranaense sobre o Wilton inverter faltas pro lado do Corinthians também, mas eu acho que claramente hoje o Wilton, de forma escandalosa, favoreceu demais o Atlético Paranaense. Foi o famoso árbitro caseiro, né? O jogador do Corinthians não podia encostar, que é falta. Não, teve uma falta também do Guinegão no campo de ataque, que ele tá disputando no corpo, e um moleque magrelo de 18 anos, ele marca a falta porque ele tá dando uma umbrada no zagueiro dos caras, pô. E foi a pressão do estádio, né? A pressão do estádio fez com que mexesse. Não era pra mexer, um árbitro de Copa do Mundo, que nem o Wilton Pereira Sampaio. E que apitou bem o primeiro derby. O primeiro derby da Copa do Brasil, ele apitou o jogo de ida. Sim. E ele apitou bem, né? Agora, num Atlético Paranaense Corinthians, ele se caga. Mano, mas é a pressão da torcida, inclusive, você falou de reclamar do gol. Muito bizarro, primeiramente, o Wilton Pereira Sampaio demorar. Porra, você não tem que demorar nem 1 segundo pra ver aquele lance e marcar, velho. Você vê, você olha lá, chamou na telinha, nem acho que precisava chamar, mas chamou. O Wilton vai lá, você olhou, você viu que o Viveiros cai no chão e dá um tapa pra trás, você já volta pro campo, anula e talvez até dá cartão pro cidadão que tentou inventar ali um passo pra trás. Mas o Wilton teve que olhar por 10 segundos, pedir outro ângulo, câmera lenta, câmera rápida para decidir. Não existe, é um passe com a mão que interfere completamente na jogada, muito bem anulado.
E você falou até dessa reclamação do torcedor do Atlético Paranaense, que é ridícula. Às vezes o torcedor no estádio nem tem noção ou quer fazer uma pressão no árbitro e acaba tendo esse tipo de gesto. Mas a atitude mais vergonhosa na partida de hoje, sem sombra de dúvida, foi o torcedor do Atlético Paranaense que invadiu o campo no final do jogo, claramente na maldade, na covardia, para agredir o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, que estava apenas fazendo o seu trabalho. Não era justificável uma agressão, independente se o Hugo provoca, se o Hugo fala mal, se o Hugo tivesse uma história com o Atlético Paranaense, independente a agressão, ela não é válida. Mas não teve nem isso. O Hugo não provocou, fez o seu trabalho, não teve nenhuma polêmica dos jogadores do Corinthians com a torcida. Nem ser ele fez um lance hoje, ou outro do Breno Bidon lá, que chutou uma bola pra torcida, deu uma provocada. O clima não estava nesse temperamento para tudo isso e, lamentavelmente, eles protagonizaram uma cena patética do jogador entrando em campo e chutando o Hugo. E agora? A gente viu antes da partida que a torcida do Corinthians ela foi proibida de entrar, a torcida organizada do Corinthians foi proibida de entrar no jogo, depois conseguiram reverter essa punição. Ainda muito de reflexo da final do Paulistão, porque foi a FPF que pediu e a FPF até hoje está incomodada com a postura que o Corinthians teve na final do Campeonato Paulista, com os sinalizadores, atirando dentro de campo. Também não defendo, mas é uma punição muito severa que segue até hoje e que segue, inclusive, em outros estádios e outros campeonatos. A CBF antecipou o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense do dia 11 para o dia 10, o que pode prejudicar muito o Corinthians se vai ter o Hugo ou não na partida. Um desfalque importantíssimo. Até porque nesse momento, além do Hugo, o Corinthians não teria o Matheus Donelli, que está afastado, teria que jogar com um goleiro que nunca nem jogou no profissional, que seria o Felipe Longo nesse momento, ou até mesmo o Cauê, que nunca também jogou no profissional. O ano passado, a Copa do Brasil, junto com a CBF, já arrumou problema com o Corinthians em relação à inscrição de datas, não deixando o Corinthians inscrever o Memphis e adiando muito o jogo do Corinthians de dias para o Flamengo conseguir colocar os seus jogadores que estavam na seleção brasileira. Ou seja, eu estou falando aqui de pelo menos 4 ou 5 polêmicas que claramente a Copa do Brasil junto com a CBF acabou prejudicando o Corinthians. Eu quero saber se agora para o jogo da volta não vai ter uma punição contra o Atlético Paranaense, para a sequência da competição, às vezes para o Campeonato Brasileiro deles na Série B, tem que ter punição, porque não pode ser aceitável um torcedor sair da arquibancada, entrar dentro de campo para agredir um jogador de futebol, agredir um jogador da outra equipe de uma forma covarde por trás. Não tem que ser aceitado, espero que tenha sido relatado na súmula e espero muito que a CBF dessa vez não tente prejudicar o Corinthians e puna como tem que punir o Clube Atlético Paranaense. E, inclusive é uma vergonha que sempre que o Corinthians vai jogar lá, nesse estádio, contra a torcida desses caras, sempre sofre algum tipo de retaliação. Ou é a torcida, ou o time dentro de campo. É mais uma amostra de como que é pequena e covarde a torcida do Atlético Paranaense. E também não vou nem só colocar o Atlético Paranaense, porque o Corinthians já teve muito problema com a torcida do Coritiba também. É complicado jogar lá, espero que tenha pelo menos algum dia uma punição para essas torcidas que fazem essas palhaçadas aí. Bora de notas, então. Hugo Souza, um dos melhores do jogo, sem sombra de dúvidas. Deu algumas pichotadas com o pé pra fora, teve um pouco de dificuldade pra sair jogando, pra dar bicão pra frente, mas como goleiro foi perfeito. Fez uma defesaça no chute do Zapelli no primeiro tempo na falta e pegou a bola mais difícil do jogo do Patrick na cabeçada. O Hugo foi muito importante no jogo de hoje. Vou deixar ele com nota 8,5. Fazia tempo que a gente não viu um jogo do Hugo protagonista. A gente via jogos do Hugo bem, mas não protagonista. Quanto tempo o Hugo não precisava realmente salvar o Corinthians e ser o cara da partida. E hoje ele foi, se não o cara, foi um dos caras da partida, foi muito bem. Eu acho que o lance com a bola no pé, teve alguns momentos que sim, outros que eu nem consigo culpar o Hugo. Teve um no segundo tempo, que é um recuo bizarro do Félix Torres, que ele bota muita força com a bola no pé. E aí, você depender que o goleiro, com um tijolo vindo pra cima dele, consiga sair bem naquela jogada é pedir demais. No resto, salvou o Corinthians do chute do Zapelli, salvou na cabeçada do Patrick. É determinante que o Corinthians ganhar na partida de hoje. Vou seguir você, nota 8,5. Mateuzinho, um primeiro tempo que dividiu. Eu acho que defensivamente, em muitos momentos foi mal. Tomou um amarelo numa falta que é duvidosa, mas, enfim, deu um carrinho até que um pouco precipitado. Quase arrumou confusão dentro da área, deu espaço, sim, para o lado esquerdo do Atlético Paranaense, principalmente com o lateral Léo Derek lá, que estava avançando bastante. Mas ofensivamente teve uma boa chegada. Causou um cartão amarelo para o próprio Léo Derek no começo da partida, que ele toma um chute na cara. Chega uma ou outra vez também bem pelo lado direito. E no segundo tempo, antes de se lesionar, mais adiantado, teve uma ótima movimentação, botou a bola para o meio da área e deu uma grande assistência para o Guinegão. Mais uma assistência do Mateuzinho no seu segundo jogo seguido.
Cara, pelo ímpeto ofensivo e pela assistência, eu vou subir minha nota para ele. Eu vou ficar com uma nota 7,5 pro Mateuzinho hoje. Minha nota também vai subir pela assistência, mas para mim o Mateuzinho não fez um bom jogo, porque defensivamente, de fato, teve muita dificuldade. Até em momentos de dobra de marcação, mas eu acho que a marcação do Corinthians não estava encaixada no jogo de hoje, isso acabou prejudicando muitos laterais, principalmente. Sempre tinha alguém sobrando, mas também acho que, como defensor, o Mateuzinho hoje deixou a desejar. Mas vou deixar ele com nota 7 pela assistência, que foi muito decisiva para o resultado. E, inclusive, Mateuzinho, por favor, vá se benzer. Por favor. Porque no jogo de hoje você tomou 2 chutes na cara, um do Patrick e um do Léo Derek, e ainda se lesionou. E a gente precisa de mais do Mateuzinho pro resto da temporada. Ou que o Mateuzinho vai se benzer, ou que, sei lá, o transfer ban cai amanhã e chega o Alexander Arnold no Corinthians. André Ramalho. Defensivamente, acho que fez um jogo até seguro, que nem eu já falei antes. Fez 2 faltas no jogo que, na minha opinião, não aconteceram. Como defensor em si, fez alguns desarmes importantes. Não achei que foi mal na marcação. Vou deixar um pouco acima até do... Não, vou deixar com a mesma nota do Mateuzinho. Vai, nota 7. Gostei do jogo do Ramalho. Às vezes dá um pouco de medo com a bola no pé, com um pouco de desatenção que a zaga do Corinthians tem. Mas, no geral, concordo. Era para ter mais botes e mais ações participativas no jogo se não fosse o Wilton Pereira Sampaio. Deu boas fatiadas buscando o Bidu no lado esquerdo. É uma arma que o Corinthians usou contra o Vasco, usou novamente hoje, em que alguns momentos deu certo. Achei seguro, não acho que comprometeu. O Corinthians ele acabou deixando o seu sistema defensivo exposto justamente pelo meio de campo, que não era combativo e era armado pelo primeiro volante, o cão de guarda Charles. Então, querendo ou não, o polvo acabou prejudicando muito Gustavo Henrique e André Ramalho, que ficaram expostos. Mas, no geral, eu acho que os dois conseguiram ser minimamente seguros na partida. Pela qualidade com a bola no pé em alguns momentos e pela participação, eu vou deixar o André Ramalho com nota 7, eu acho que fez um bom jogo, e vou deixar o Gustavo Henrique com 6,5, só por ter sido um pouco menos participativo que o André Ramalho. Cara, eu vou deixar o Gustavo Henrique também com nota 7, porque hoje foi muito soberano pelo alto. De fato, o Atlético Paranaense, eu não tenho esse número, mas teve muitos escanteios no jogo e muitos deles foram afastados pelo Gustavo Henrique. Então, gostei da partida dele, principalmente pelo alto, e até porque o centroavante dos caras é Viveiros. Viveiros. Chato, hein? Mais um. É o guinegão dos caras, insuportável, corre o tempo todo. No final do jogo tava fazendo pressão, correndo o tempo todo, e pelo alto também era uma encheção de saco. E o Gustavo foi muito bem nesse quesito no jogo de hoje, então nota 7 pra ele. Bidu. Mais um jogo onde ele participa muito da saída de bola, ele limpa demais aquele lado esquerdo, mas eu concordo com você com relação ao posicionamento. Ele e o Kaique bateram cabeça demais, principalmente não, né? O Kaique só jogou no primeiro tempo. O primeiro tempo inteiro, você viu os dois atuando na mesma faixa de campo, com dificuldade de se entender quem ia passar pelo meio, quem ia fazer ultrapassagem. Então, me incomodou essa falta de lado esquerdo do Corinthians pelos dois jogadores, tanto o Bidu quanto o Kaique. Mas no segundo tempo, o Bidu também melhora no jogo, mas defensivamente acho que também deixa a desejar na reta final. Acho que também tem a ver com o resto do time do Corinthians, que, mais uma vez, acho que estava desencaixado demais a marcação, estava com pouco poder defensivo, porque o Charles estava muito mal na partida, o Maicon defensivamente não foi bem, e o Bidon defensivamente também inexistiu no jogo de hoje. Mas vou deixar o Bidu mais um com nota 7. Para mim, o Bidu foi abaixo. Aliás, 6,5. Para mim, o Bidu foi abaixo do Mateuzinho, porque ofensivamente não ofereceu tanto, até pelo Mateuzinho ter dado assistência, conta, e defensivamente... Não acho que, no mano a mano, o Bidu foi mal, mas o Bidu deu muito espaço. O Atlético Paranaense tem uma grande chegada num primeiro tempo, que o Zapelli abre para o lado direito, eles não conseguem concluir a gol, que o Bidu dava muita liberdade, o Bidu e o Kaique, né, na recomposição, muita liberdade para o lado direito deles. Teve um outro lance, cruzamento do lado esquerdo de ataque deles, do lado direito defensivo do Corinthians. Bola nas costas do Matheus Bidu, Luiz Fernando aparece sozinho e finaliza para fora. Mais um lance que o Bidu poderia ter fechado melhor. Segundo tempo, outros momentos também que eu acho que o Bidu deixou de ajudar o Kaká numa recomposição. Então acho que defensivamente o Bidu deu mais espaço do que estava dando. Com a bola no pé, não tem muito do que reclamar. Não subiu tanto, mas quando teve a bola no pé, distribuiu bem a bola, tabelou, achou um passe outro interessante por dentro, achou um lançamento outro interessante. O que eu consigo destacar de negativo com a bola no pé é a demora no lance do Guinegão, que ele dá um passe muito bonito pro Matheus Bidu. Faltou ali, faltou muito do Bidu.
a agilidade ou para finalizar no gol ou para achar o passe pro Memphis. Memphis está sozinho na área, dominar e finalizar pro gol. O Bidu demora e o Corinthians acaba perdendo o lance dessa jogada. Um pouco abaixo, não vou falar que fez uma má partida, mas vou deixar o Bidu com 6,5 aí, mantendo a linha do Gustavo Henrique, porque com a bola no pé não acho que foi mal, mas faltou muito defensivamente. Charles, pior em campo do Corinthians, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, fez mal a saída de bola, não conseguiu fazer com que a equipe do Corinthians fluísse, errou passes importantes e ele não consegue marcar. O Charles não tem a mínima noção de posicionamento de um primeiro volante. O Zapelli fez o que quis com ele no primeiro tempo, foi mal na partida, eu vou deixar o Charles aí com... É que o Corinthians ganhou, então acaba mascarando um pouco, mas mesmo o Corinthians tendo ganho, eu vou deixar o Charles com uma nota 3. Jogou horrível, nota 2 pro Charles. Prejudicou demais em termos defensivos, estava sempre mal posicionado e muita pouca pegada no meio campo. É assombroso a diferença do Ranieri pro Charles, em termos de pegada, de intensidade e proteção da zaga. O Charles não ofereceu isso em nenhum momento e ele estava sempre no... Se a gente for pensar no campo que sempre tem o primeiro volante aqui e o segundo volante na frente, são blocos diferentes, são faixas diferentes do campo. O Charles sempre estava na faixa errada. Se ele é primeiro volante, ele tem que estar mais atrás do que Bidon e Maicon e eles estavam sempre marcando em linha. Se esse passe entra, aí é só a zaga e não tem mais ninguém para defender. E não é esse o papel do Charles como primeiro volante, é defender a zaga. E quem defende o Charles são os outros dois segundos volantes que estavam jogando na partida de hoje. Fora isso, com a bola no pé, foi horrível, recuou uma bola horrorosa pro Hugo, que ele teve que sair do gol para jogar a bola para a linha lateral. Teve um lance que o Corinthians estava envolvendo o time do Atlético Paranaense, cadenciando, com posse de bola, girando para lá e para cá, procurando o melhor espaço. O Charles vai lá, tenta uma fatiada e dá a bola no peito do Mendonça, que puxa o contra-ataque. Se não me engano, é até no lance que o Mateuzinho toma cartão amarelo. Então, partida horrível do Charles, eu vou concordar com você que foi o pior em campo. Breno Bidon. Mais um que para mim fez uma partida horrível, talvez até a pior dele como profissional pelo Corinthians. Perdido na construção das jogadas, não fez uma saída de bola, não conseguiu dar um passe em profundidade, em progressão. O Breno Bidon ele foi entrar no jogo aos 38 do segundo tempo, quando ele rouba uma bola perto ali do meio campo, dá uma caneta e ganha um lateral pro Corinthians. Depois disso ele começa a entrar um pouco mais no jogo, de dar uma bola depois pelo lado direito para tentar ajudar o Félix Torres, dar um ou outro bom passe para uma saída de bola ali, quando o Vitinho já estava um pouco mais como meia, mas aos 38 do segundo tempo o moleque foi entrar no jogo. Antes disso, o Breno Bidon estava nulo na partida. Sempre que você via o Garro com a bola, procurando assim, levantando a cabeça ali naquela faixa de meio campo, onde ele vinha de fato para organizar a jogada do Corinthians, o Bidon estava escondido. Ou ele estava atrás, onde era para estar o Mateuzinho ou o André Ramalho para fazer essa saída de bola, ou ele estava atrás de algum marcador completamente se escondendo do jogo. Ele tem que aparecer muito mais, vinha melhorando, mas hoje fez uma partida horrorosa, mas um pouco acima do Charles, porque pelo menos tem uma leve faixa do jogo onde ele melhorou na partida, então nota 3 pro Bidon. Eu não acho que foi uma das piores partidas do Bidon como profissional, eu acho que foi uma partida constante do ruim Bidon. O que é o ruim Bidon? É o cara que acha que tá jogando na La Bombonera todo jogo. A impressão que passa pra mim é essa do Bidon. Parece que é o cara que entra cagado em campo, que pratica o futebol covarde. Não acho que tem uma deficiência com a bola no pé, não. Quando pega a bola, dá um passe outro interessante, um passe outro pro lado, auxilia na saída de bola. Até o lance que você fala que o Corinthians envolve o Atlético Paranaense no primeiro tempo, tem participação do Bidon nessa jogada. O Bidon e o Kaique, se eu não me engano. Só que o Bidon ele tem muito medo de jogar. Isso me incomoda, porque ele tem muita qualidade. Ele é um jogador muito talentoso. A gente viu nas categorias de base, em jogos específicos, como o gol que ele fez contra o Grêmio, na finalização de fora da área que ele deu contra o Bahia na abertura do Brasileirão, que ele finaliza bem. Quando ele quer chutar, ele tá com confiança, ele chuta sim bem pro gol. Teve até uma outra contra o Vitória em casa que ele finaliza bem também, só que ele não tenta chutar. Quando o Bidon ele tenta um passe açucarado, um passe a mais, uma virada de jogo, que nem ele deu uma no primeiro tempo, ele consegue fazer, ele vira bem o jogo porque ele tem qualidade com a bola no pé. O problema é que ele não vira o jogo. O problema é que ele não dá um passe açucarado. Ele tem qualidade para conduzir a bola, às vezes dá um drible curto, tem, ele faz isso, não faz. Ele consegue ser um jogador intenso de pegada? Consegue. Você mesmo falou, nos 38 minutos do segundo tempo, ele roubou uma, duas bolas, provocou a torcida do Atlético Paranaense, foi um jogador de culhão. Ele faz isso 90 minutos? Não. Ele faz isso todo jogo? Nem perto. Então o Bidon ele tem essa deficiência, que é um jogador que parece que é covarde em todo momento. Ele não aparece pro jogo, ele não assume a responsabilidade. Eu sei que a gente tá falando de um moleque, mas é um moleque que
pela falta de opção do Corinthians no setor e pelo talento, pelo que a gente espera dele, ele precisa ter mais peito, ele precisa assumir mais responsabilidade, precisa participar mais de gol, mais de assistência, ditar mais o time do meio de campo, precisa ser mais o cara do Corinthians nesses momentos. E hoje eu senti que pouco fez isso, na marcação também muito perdido. Eu só vou destacar uma nota um pouco maior pro Bidon, porque eu acho que realmente no final do jogo ele se ligou, ele roubou algumas bolas importantes e ele sofreu pelo menos 2 faltas no campo de ataque que possibilitou que o Corinthians progredisse um pouco. Por isso, eu vou deixar o Bidon com uma nota 4. Mas é um futebol muito covarde que ele vem aplicando. Calma aí, só antes de você passar, queria deixar claro que a gente tá falando isso e a gente gosta do Bidon. A gente sempre falou aqui que a gente gosta muito do futebol dele. Mas a postura tá muito incomoda, abaixo, pô. E que nem você falou esse lance da finalização. O Bidon parece que hoje também estava muito precipitado, porque que nem você falou, quando ele tenta esses passos um pouco mais agudos, ele é aplaudido, da mesma forma que o Garro é. O Garro pode errar 20 vezes, mas se ele tentar o passe um pouco mais agudo e ela não entrar, a gente vê que foi quase, a gente vai aplaudir. Hoje, o Bidon ele teve uma chance de finalizar, que ele recebe uma bola muito limpa, completamente sozinho. Ele puxa para a perna direita, que é ruim, e finaliza tudo torto. Calma, respira, abre para a esquerda e finaliza da mesma forma que finalizou contra o Grêmio, que nem você falou. Ele chuta bem, ele sabe o que fazer com a bola, só que tem que colocar a cabeça um pouco mais no lugar. E eu nem concordo com você no sentido de que tem que participar mais de gol, mais que assistência. Eu acho que ele tem que fazer a função do Carrilho. Pegar essa bola e querer jogar para frente. O primeiro instinto desse jogador, que é um jogador talentoso, tem que ser jogar pra frente, não tocar a bola pra trás e pro lado o tempo todo. A gente fala isso porque a gente gosta do Bidon, porque ele sabe do talento dele, mas também, rapaziada, eu defendo muito o jogador da base, eu acho que tem que dar tempo, que tem idade pra melhorar. Não, e lembrar, ele tem 19 anos ainda, faz 20 agora em setembro. E, mano, eu até falei que o Léo Maná pode melhorar, que outros jogadores que, porra, são muito piores do que o Bidon pelo profissional podem melhorar. Claro que eu acredito na evolução do Bidon e claro que eu acho ele bom jogador. Mas a gente também não pode, só porque é um moleque da base e a gente tem que ter cuidado, a gente não pode tratar como um protegidinho. Se jogou mal, tem que criticar, mano. Tem que lapidar mesmo assim, senão o cara não vai progredir. Chega de, porra, a gente ficar... Aqui eu vejo muito corintiano isso no Twitter, em outras redes sociais. Ai, mas pela ignorância da torcida a gente vai perder o talento do Bidon. Ai, mas o Bidon é o jogador no Campeonato Brasileiro que mais progride a bola pra frente no Corinthians, com mais passes certos. Foda-se, mano. Foda-se, quem vê o jogo do Corinthians sabe que ele tá jogando mal. E se a gente continuar protegendo um cara que tá jogando mal, ele não vai evoluir. Então, pro bem dele, pro bem do Corinthians, a gente tem que criticar um jogador que nitidamente tem talento e que nitidamente, só que não vê o jogo do Corinthians, tem essa opinião, que ele tá bem, nitidamente tá mal nesse momento. Vamos lá, Maicon. Não acho que o meio campo do Corinthians foi bem no jogo de hoje, principalmente que o Atlético Paranaense encaixa a marcação, que nem eu falei, e mata. Os jogadores do Corinthians somem, não conseguem ser protagonistas no meio campo em relação ao meio campo dos caras. Mas da trinca de meio campo, hoje o Maicon foi o melhor. Foi melhor que o Charles, melhor que o Bidon. No primeiro tempo consegue minimamente ditar um pouco o ritmo do jogo, distribuir a bola quando o Corinthians estava bem na partida. Ele tem uma ótima finalização de fora da área que leva perigo. Tudo bem, no começo do jogo também ele dá um passe horrível, que dá um contra-ataque para o Atlético Paranaense. Sorte que o tal do Viveiros, não sei se foi o Mendonça. Foi ele, tentou chutar do meio campo. Tentou chutar do meio campo e a bola foi para fora. Mas mesmo assim, teve uma ótima enfiada de bola pro Guinegão também no primeiro tempo. No segundo tempo deu um ótimo lançamento pro Mateuzinho, que uma pena que ele domine errado e depois o Mateuzinho vai mal e faz a falta no lateral dos caras que acabaria jogando para fora e cederam o escanteio pro Corinthians. Acho que quando Corinthians sai da trinca de meio de campo, ele consegue, com a bola, ser um pouco mais participativo, mas também o Maicon em muitos momentos sumiu. Ele teve esses lances, esses lapsos e no resto do jogo sumiu. No resto do jogo foi escondido, no resto do jogo não deu opção. Teve um outro lance que ele tentou progredir para frente, o resto de bola para trás. Na marcação, acho que falta do Maicon. Ele é pouco combativo, ele é pouco intenso, ele tem pouca pegada, pouca força física. É um jogador que tem qualidade com a bola no pé, que tem chegada, mas ele não tem a marcação, isso me incomoda. Foi melhor que os outros, mas também não consigo destacar tão melhor assim. Eu vou deixar o Maicon hoje com 5,5. Boa finalização de fora da área no primeiro tempo, de muito longe, que foi quase. Ótimo passe para o Mateuzinho, que nem você destacou. Distribuiu a bola bem em alguns momentos e teve um lance no segundo tempo que ele joga bem para frente. Que ele finge que vai tocar para trás e começa a puxar a bola para o lado esquerdo, mantém a bola ali próxima da área do Atlético Paranaense. Coisa que a gente não esperava. Um passe, mas ele tentou, né? Sim. Mas de fato o Maicon tá se soltando um pouco mais, tá começando a jogar um pouco mais para frente, tá progredindo mais, principalmente agora que o Dorival de fato tá escalando ele como segundo volante. Mas o Maicon defensivamente é nulo. Contra o Vasco ele foi melhor, roubou algumas bolas, não o jogo inteiro, mas no primeiro tempo foi bem.
Hoje, acho que o Maicon defensivamente não teve função absolutamente nenhuma, não conseguiu ajudar, não conseguiu nem fazer uma dobradinha pelo lado esquerdo. Tanto que nem você falou desse lance do Bidu no primeiro tempo, que ele tá dando espaço e o Luiz Fernando chuta pra fora. O Maicon tava perdido na jogada. Talvez era ele até que tinha que estar na marcação naquele momento. Não sei se o errado nesse momento da marcação era o Kaique ou o Maicon, mas eu senti muita falta do Maicon defensivamente. Vou deixar o Maicon com nota 4,5. Hoje o meio campo do Corinthians, de fato, foi mal, principalmente essa trinca de volantes. Garro. Primeiro tempo começou bem, começou intenso, distribuindo bastante bolas. Cruzou 2 escanteios que foram bem perigosos. Um deles passa na frente do Bidu, por pouco ele não consegue finalizar. Outro dá uma cabeçada do Gustavo Henrique que acho que vai para fora. Ele finaliza uma bola com muito perigo, que o Santos tem que também jogar a bola para escanteio. Tenta um passe bem açucarado pro Kaique, mas que acaba ficando na marcação. Tem um passe bom também pro Guinegão. Mas depois disso o Garro some muito do jogo. O segundo tempo ele não consegue jogar, não consegue participar. Vou deixar o Garro com nota 5,5, vai, porque pelo menos tentou, apareceu bastante para jogar, especialmente no primeiro tempo. Apareceu bastante para jogar, errou bastante, cobrou escanteios com perigo e falta com perigo, isso é uma valência do Garro. Cara, ele tá tentando, ele tá buscando, mas claramente a questão física atrapalha, o gramado sintético também é uma merda pro cara que tem problema no joelho jogar. Ele tem problema físico, tem problema até da parte física de se destacar em relação aos outros volantes. É claro, é uma temporada abaixo do Garro. Eu acho que ele tenta, ele se esforça. Ele não acho que é desastrosa a temporada do Garro. Ele tem ótimos jogos esse ano. Até jogo que ele não participa de gol, de assistência, ele vai muito bem. Ele é sim um dos melhores jogadores do Corinthians ainda. Só que falta, mano. Falta protagonismo, falta finalização, falta pisada na área, falta aquele Garro intenso em todo momento. Eu acho que hoje faltou. Só porque o Garro não tem tanta responsabilidade defensiva que nem o Maicon tem, o Maicon prejudicou defensivamente, eu vou deixar o Garro com 6. Porque com a bola no pé eu acho que ele foi a mesma coisa que o Maicon. O ataque do Corinthians hoje, formado por Kaique e Guinegão, vou começar com o Kaique, que eu não acho que fez um primeiro tempo ruim, mano. Não acho. Eu acho que ficou muito preso na ponta esquerda pela questão do esquema. Teve que ficar preso ali, mas teve 2 boas desafogadas no Corinthians aí num contra-ataque, que ele dá 2 passes rápidos pro Bidu, 2 de letra, que deixa o Bidu em boa condição de progredir. Ele dá um ótimo passe em profundidade. Não sei pra quem agora, pro Garro. Que finalizou também. Que o Garro finaliza. Um ótimo lançamento pro Garro. Ele sofre falta, ele sai bem de pressão em alguns momentos, perde a bola em outros, mas eu acho que o Kaique fez um jogo... Falta mais participação, tipo, ele não teve finalização, teve um passe açucarado, ele não tem tanta correria e tanta luta, briga que nem o Guinegão tem, mas eu não acho que foi um jogo ruim. Eu vou deixar o Kaique com uma nota 6. Eu acho que no que ele precisava fazer, ele foi minimamente bem. Poderia ter aparecido mais, mas eu acho que ele tá soltando aos poucos e foi melhor contra o Vasco, na minha opinião, mas hoje também não acho que fez uma partida ruim, não. Eu concordo com esses destaques que você fez, essas jogadas, era o que eu ia destacar também. Já falei que não gostei muito do posicionamento dele, acho que tinha que jogar assim um pouco mais próximo da área, não tão preso na linha lateral, para abrir espaço para o Bidu, até para se aproximar um pouco mais de outros jogadores. A gente não conseguiu ver uma jogada combinada entre o Gui e o Kaique, pô. Não lembro de um passe que um deu pro outro. E o Kaique acho que podia se aproximar um pouco mais do Garro, tentar explorar um pouco mais essas jogadas. Teve alguns lances de drible que ele conseguiu puxar a bola pro meio, mas ficou sem opção e teve que tocar para trás, ficou engatilhando, tocou para trás, porque de fato o time estava muito espaçado, sem aproximação. Eu acho que o jogo hoje não favoreceu muito o Kaique, mas na medida do possível foi ok também na partida, nota 6. O Kaique hoje, inclusive, deu a impressão em muitos momentos para mim que era o ala do Corinthians. Às vezes, no primeiro tempo, parecia que o Bidu, por incrível que pareça, era o terceiro zagueiro do Corinthians e parecia que o Kaique era o ala. Porque você viu o Gui se matando ali sozinho como centroavante aqui e o Kaique aqui. O Kaique muito longe. E o Bidu aqui. Bateram cabeça os dois, o Bidu atrás, não deu certo no primeiro tempo. Guinegão, o cara que resolveu o jogo, o cara do 1-0, o cara do gol, que nem a gente falou, teve algumas oportunidades de gol, foi muito chato na partida de hoje. A gente já destacou tudo que tinha pra destacar da partida do Gui, eu acho. O homem é zica. Tanto do amadurecimento, tanto das participações dele na partida. Eu acho que o que tem pra deixar aqui é a menção de, pra mim, melhor do jogo junto do Hugo Souza. 8,5, extremamente decisivo e que bom que tá crescendo e tá aparecendo. Moleque muito bom de bola. Que nem eu falei, mano, brigador, incomoda, chato, boa qualidade com a bola no pé. Fez o gol marrento. Não comemorou. Mano, eu tenho 18 anos, meu terceiro ano profissional, não vou comemorar mais não. Esse é o pensamento do Guinegão e é isso. Moleque com personalidade.
Vem muito bem, merece a chance. Porra, que achado da hora do Corinthians. Que bom ver um dos nossos. Moleque do terrão e moleque corintiano. Dá pra ver o Guinegão em festa de criança com coisa do Corinthians, camisa do Corinthians, bolo do Corinthians. Moleque pequenininho, nasceu corintiano. Mensagem pro Mil Grau falando que queria conhecer ele. Eu não vi essa parada, de 2018. Não. Muito foda. Faz gol nos porcos na base, fez uma porrada de gol no São Paulo na base, provocou os caras, comemorava que nem o Ronaldo aqui contra o São Paulo. Mano, moleque muito da hora, que bom que tá dando certo e promissor. Dessa leva do Corinthians, um dos mais promissores que a gente tá tendo e tem que sim ganhar minutagem, tem que sim ganhar rodagem, um baita achado. Eu vou deixar ele com nota 8, porque eu acho que queria destacar o Hugo um pouco acima como determinante. Mas o Guinegão foi, pra mim, o segundo melhor da partida, nota 8, vem jogando muito bem. Puxando pro banco de reservas, os primeiros que entram é Kaká e Vitinho. Puxar mais pra trás, né? Kaká, cara, não comprometeu, tem uma dificuldade com a bola no pé, começou se posicionando muito mal. O primeiro lance do Kaká no jogo, ele tentando marcar quase lá no campo de ataque. Não, ele colou no campo de ataque algumas vezes aqui do lado esquerdo. Maluco. Mas, assim, na medida do possível, não acho que prejudicou tanto. Mas não consigo destacar muita coisa de positiva. Vou deixar o Kaká com nota 5. Vou deixar o Kaká com nota 6. Achei que fez uma partida justa. No lance do gol seria uma infelicidade, porque passou no lance do gol dos caras, né? Seria uma infelicidade porque passou por baixo da perna do Félix Torres, depois por baixo da perna do Kaká, com um mínimo desvio e a bola entra no gol. Mas de resto, acho que o Kaká foi seguro e com a bola no pé também não comprometeu. Vitinho, muito importante no lance do gol. Uma virada excelente, maravilhosa para o Mateuzinho, que nem teve muito trabalho para colocar o Gui na cara do gol, que também nem teve muito trabalho de colocar a bola para dentro da rede. O mérito maior desse gol, com certeza, do Vitinho, determinante para o Corinthians sair com a vitória. Vou deixar ele com nota 7,5. No resto do jogo, ele apareceu também para fazer alguns passes ali no meio campo. Eu acho que depois que teve a confusão lá, a briga, lá pelos 38 do segundo tempo, quando o Breno Bidon entra no jogo, o Vitinho começa a cadenciar um pouco mais, melhorar, participar, tocar a bola com um pouco mais de qualidade. Quando ele estava preso aqui do lado esquerdo, acho que realmente para destacar, só essa virada. A gente não falou que o Bidon ele começou mal a partida e depois cresceu no finalzinho? Para mim foi o contrário do Vitinho. O Vitinho começou muito bem quando ele entrou e depois foi caindo de produção. Foi fundamental, que baita passe que ele deu. O gol do Corinthians é mais na conta do Vitinho do que do Mateuzinho do Guinegão. Ele é o principal responsável por esse gol, porque o lançamento que ele deu foi espetacular, que nem você falou. O Mateuzinho não precisou se esticar para pegar a bola, ele botou o Mateuzinho. Primeiro que o Mateuzinho estava em progressão, estava no ponto cego dele. Ele lança o Mateuzinho nas costas de toda a defesa, deixa o Mateuzinho com livre condição de só cruzar para o Gui empurrar para a rede. Foi fundamental no gol. Pelo gol, nota 7 pro Vitinho. O resto do jogo dele não senti que foi muito bem, até circulou a bola em um momento ou outro, mas foi pouco combativo, inclusive naquele lance que o Patrick dá 3, 4 chapéu, ele é um dos que toma o chapéu, assim como o Bidon, assim como o Rian, ele vai mal, né, nessa tentativa, perde bola no campo de defesa, sentiu um pouco displicente em um momento ou outro, mas está se adaptando, está ganhando minutagem e já foi muito importante no lance do gol. Pelo lance do gol, nota 7 pro Vitinho, a melhor aparição até agora dele com a camisa do Corinthians, sem sombra de dúvidas. Vou puxar o Rian, que entra depois. Cara, acho que o Félix entra antes. Félix, Rian e Memphis entram juntos. E o Memphis. Então vou puxar o Félix Torres. Mal também, né? Quase comprometeu. O Corinthians não tem saída nenhuma com ele pelo lado direito. Não tem qualidade com a bola no pé. Marcação é inexistente. Um cara que muitas vezes está desatento. No lance do gol do Atlético Paranaense, ele era um dos que era para estar na marcação e não estava. Era um dos que estava por ali e não estava. Não foi na finalização do Dudu, depois que o Viveiros dá o passe de mão, ele não vai em cima do jogador do Atlético Paranaense, ele podia ter fechado melhor, só porque o Charles me irritou mais, 3,5. O Félix, ele não fez um desarme, ele só foi driblado a partida inteira quando ele esteve em campo. Todas as vezes que ele teve a bola, ou ele tocou para trás e quando tentou tocar para frente ele errou. E no lance do gol, quando a bola sobra do Gustavo Henrique, ela volta na direção do Félix. E ele vai mal a jogar também, ele chega atrasado, toma por baixo das pernas, não estava preocupado em pegar essa sobra, independente se veio com a mão ou não. O Félix tinha que estar melhor posicionado ali na jogada. Tudo bem, tá na lateral direita, ele é zagueiro, mas eu simplesmente não tenho mais paciência para Félix Torres. Não tem que entrar em campo, dá um jeito. Coloca o Romero de ala, que seja. Mano, 40 mas milhões não de dá dívida para colocar cara, o Félix Torres para jogar mais com a camisa do Corinthians. Chega. Vou deixar a mesma nota do Charles só para não ser 100% injusto aqui na avaliação, mas eu de fato não aguento mais Félix Torres, nota 2. Rian,
Entra um pouco melhor do que os caras que estavam no jogo, porque entra com pegada. Eu teria colocado, inclusive, muito mais cedo, talvez até no intervalo. Entrou com mais pegada que Bidon, mais pegada que Maicon, mais pegada que Charles, muito mais que o Charles. E, de fato, conseguiu roubar algumas bolas e defender um pouco melhor ali a saída de bola do Corinthians. Deixar com nota 6 também o Rian. Deixar com nota 6 também. Eu acho que entrou meio desligadão, meio afobadão, toma inclusive o chapéu, entra meio perdido, mas depois sofre falta, rouba pelo menos umas 2 bolas importantes, entra com pegada, participa da briga, entrou com a energia do jogo. Por isso, nota 6, mas não achei nada de brilhante. Tirando um outro lance que ele consegue progredir minimamente pro ataque ali e dar uma oportunidade do Corinthians sair, desafogar um pouco, mas nota 6 pro Rian. Memphis, pô, sinceramente, mano, sem nota. Deu 2 passos para trás, poderia ter tido a finalização se o Bidu tocasse para ele. Do resto, não fez nada. Ele deu 2 passos normais para trás que ele protegeu bem e tocou. Eu não lembro de mais nenhuma participação. Vou deixar sem nota. Eu vou deixar com nota 5. Tem um ótimo domínio que ele tem de um balão que vem lá do campo de defesa. Ele mata a bola, arredonda a jogada e mantém a posse de bola com o Corinthians. E a gente viu o jogo inteiro, mano, os passes do time do Corinthians queimando um pouco, quicando no gramado, uns passes meio tijolo. E todas as bolas que o Memphis pegou, ele arredondou. Todas. Ele deixou perfeita para o companheiro conseguir manter a bola. Inclusive, ele teve a chance de fazer o gol. O Bidu foi um pouco atrasado na jogada. Mas, na medida do possível, eu achei que o Memphis entrou e deu um pouco mais de lucidez para o time do Corinthians. Não fez nada de brilhante, mas conseguiu arredondar um pouco a bola. Então, nota 5. Dorival Júnior. Eu acho que fez o que tinha que fazer, a escalação que tinha que ser feita mesmo. Eu não entendo um pouco dessa birra com o Rian. Eu prefiro colocar ele no lugar do Charles. Prefiro ele hoje, nesse momento, com o futebol que apresentou no lugar do Bidon até. Com o Maicon também, antes de começar o jogo, teria preferido o Rian. Mas, de fato, eu não entendo essa formação de meio campo que ele fez. Deu certo contra o Vasco, mas acho que a proposta era outra. Tinha o Ranieri ali para, de fato, fazer essa cobertura na zaga. Sem o Ranieri, sem o Martinez, para mim, a primeira opção de primeiro volante do Corinthians tem que ser o Rian, não o Charles e muito menos o Maicon. E só para finalizar essa questão aí, para mim, Félix Souza e Charles. Se o Matheusinho se recuperar, não pro derby, porque o derby tá muito em cima e é foda se jogar o moleque. Mas eu já pensaria em testar o Jacaré, o Caipira, e dar mais chance, que nem tá fazendo com o Guinegão, com o Dieguinho, com os outros. E no meio de campo aí, em relação ao Charles, mano, beleza que vai voltar agora o Ranieri, tem o Martins, tem o Carrilho, mas se alguém não puder jogar desse meio campo que o Corinthians tem, em vez de colocar o Charles, eu sou muito mais também começar a dar chance pro Bahia, chance pro André, que vem se destacando nos treinos. Sou muito mais a chance pro Dieguinho, pra esses moleques, do que insistir em bagre que a gente sabe que é ruim. Os moleques que estão jogando estão representando, porque não colocar na fogueira, mas dar chance para outros aí que tem qualidade também. Continuando, eu questiono também a escalação do Dorival, a demora para ele colocar os jogadores como alas, os 2 laterais do Corinthians, que de fato vem fazendo melhor essa função do que até propriamente como laterais, até porque defensivamente hoje os 2 sofreram e ofensivamente conseguiram entregar um pouco mais. Mas ele conseguiu fazer essa leitura, mudar, o Corinthians venceu o jogo e tá com um pé, excelente zica, tá com um pé na semifinal, só precisa de um empate com o Atlético Paranaense dentro de casa. Eu vou deixar o Dorival hoje com nota 7, muito mais pela vitória do que pelo futebol apresentado. Venceu, fora de casa, jogo importantíssimo, Copa do Brasil, desfalque. Pressão absurda do Atlético Paranaense, desfalque. Eu acho que o Corinthians não jogou bem, claramente. Não teve um jogo consistente, não foi dominante por boa parte do jogo, teve lapsos, mas ganhou. E a vitória é importantíssima e ele teve que quebrar muito a cabeça antes do jogo e durante o jogo. E nas vezes que ele quebrou a cabeça, ele até que fez bem. Com a do Félix não tinha o que fazer. Mas o resto, ele fez bem. No intervalo ele fez bem. A escalação inicial, não discordo muito. Também acho que poderia ter colocado o Rian antes. O time, de certa forma, não rendeu tanto e ele demorou para mudar em alguns aspectos do jogo. Acho que dá para ter colocado o Memphis e o Rian antes. Por isso vai baixar um pouco minha nota, mas vou manter também a nota 7. Futebol não teve tanto, mas a vitória é importantíssima e ele de fato tá sofrendo, mano. Ele falou até na entrevista, porra, eu não falou porra, né? Mas o time tava bem, perdi o Ranieri. Agora achei a solução com os 2 laterais, perdi o Matheusinho. Tive pela primeira vez à disposição Garro e Yuri Memphis, durou 2 jogos, já perdi. Então, pô, é foda também, mano. Não defendendo muito o Dorival no Corinthians, mas de fato ele não consegue ter o time à disposição e o time dele não consegue nem contratar. Então o trabalho é bem grato. Pela quebra-cabeça, nota 7. Então é isso, rapaziada. A gente volta domingo contra o Palmeiras, se Deus quiser, comemorando mais uma vez contra a nossa freguesia de 2025.
Gostou, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro pra ajudar a gente. Comentário do jogo aí embaixo. Tamo junto. Vai, Corinthians!